Mas veja, agora tem uma discussão que parece que o ensino à distância está validando a aula antiga, presencial. E eu quero dizer, a universidade está desde sempre metida numa gigantesca crise pedagógica. Todo aquele que diz, não quero voltar pelo mecanismo remoto, tem que agregar algo fundamental. A aula presencial já não era boa. A aula presencial já estava marcada por um currículo alienante. A aula presencial já estava marcada pela falta de preparo pedagógico da maior parte dos nossos professores, que, formados no nosso sistema de pós-graduação, não aprendem a dar aula. O professor vai aprender a dar aula dando aula. Quer dizer, é verdadeiramente espantoso. O autoritarismo em sala de aula, através do sistema de avaliação ou através da lista de chamada, é um mecanismo permanente. A aula não é o reino da crítica, é o reino do repasse de matérias que hoje, em grande medida, estão caducas. Eu vou dar um exemplo aqui para os economistas. Os economistas podem pegar aquela curvinha SLM e eles não precisam ir para a aula do professor de macroeconomia 1. Sabe por quê? Porque eles vão no YouTube, tem 85 aulas de todas as universidades brasileiras de professor de macro explicando aquilo. Quer dizer, nós estamos numa situação em que a utilização digital não está batendo na melhoria pedagógica dos ensinos. Eu não quero voltar de qualquer maneira, e não só não quero, não vou voltar de qualquer maneira. Estou no meu sindicato, estou acompanhando os estudantes, estou acompanhando o sindicato dos técnicos, e vou dizer, eu quero voltar sob condições muito específicas. Quais são? Uma revisão do plano dos estudos, uma revisão do projeto político-pedagógico, uma revisão da didática dos professores. Tem professor que não sabe sentar aqui na frente de uma câmera, na frente de um celular, na frente de um computador e dar uma aula. E tem professores que vai ter que cuidar do seu pai que é idoso, da sua mãe que é idosa. Tem professor que vai estar falando aqui, vai estar pulando um gato e um cachorro em cima da mesa dele. Tem professor que vai estar falando aqui, vai ter que estar tocando o vizinho. As condições mudam completamente. Tem aluno que não vai ter acesso à rede. Tem aluno que não vai conseguir pagar o preço do celular, porque está desempregado. Tudo isso terá que ser visto. Mas nós não podemos magnificar a aula presencial e satanizar a aula digital, remota. Não podemos, porque nós vamos estar retrocedendo. Da mesma forma que aquele que dizia, eu defendo as cotas, estava dizendo também, sabe o quê? Eu defendo o vestibular. É triste, né? É dialético isso, uma coisa está vinculada com a outra. Aquele que diz, viva o sistema de cotas, também está dizendo o sistema de vestibular. Ele não está seguindo o exemplo mexicano, aqui nosso. Ele não está seguindo o exemplo uruguaio. Ele não está seguindo o exemplo argentino. Aqui nosso, país subdesenvolvido, dependente, metido às mesmas estruturas que tem um acesso universal. E que tem um acesso universal desde sempre. Nós temos que acabar aqui com o vestibular. Nós temos que ter uma ofensiva em que nós não deixemos a arma da crítica para a direita brasileira. Se nós deixarmos a arma da crítica para a direita brasileira, a esquerda, o pensamento crítico, o pensamento reflexivo, não terá espaço na universidade. E a universidade será inexoravelmente conservadora. Portanto, nós não temos nada que conservar aqui. Nós temos que ser a fronteira absoluta e inexorável, invariável da crítica a tudo e a todos. Isso implica a atual universidade.